Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Que bom te ver de volta. E vamos começar essa aula logo, porque tempo, mais do que dinheiro, tempo é também conhecimento. Roda a vinheta. Hoje eu trouxe para vocês aquele resumão de cerebelo e estrutura vai ficar para um próximo vídeo. Hoje é macroscopia. Se você já é meu aluno, eu sei que você já está inscrito no canal e já curtiu esse vídeo, porque você sabe que o conteúdo vai te ajudar no estudo. Se é a sua primeira vez aqui, considere deixar o seu like se esse vídeo agregar de alguma maneira nos seus estudos e acrescentar algum conhecimento novo para você. Tá bom? Vamos lá! Muito bem, pessoal. Cerebelo, do latim, significa pequeno cérebro. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai estudar anatomia é, primeiro, localizar o órgão. Eu sei que o cerebelo ele fica localizado posteriormente a bulbo e ponte. Então, o que eu vou observar aqui? Vamos lá, estou com o meu modelo anatômico. Vamos retirar a pele, vou retirar também o sistema circulatório e músculos que por enquanto não são do nosso interesse. Tenho aqui uma vista lateral da cabeça. Vou retirar o osso occipital. O que eu já vejo logo abaixo do occipital? Dura mater revestindo telencéfalo aqui nessa vista. Quando retiro a dura mater, estou vendo telencéfalo. Retirei o telen. Vamos dar um zoom aqui. Muito bem. Retirei o telen, aí eu vejo aqui o cerebelo. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que ele fica localizado abaixo da tenda do cerebelo, que é uma prega da dura mater. A gente já vai ver essas imagens através do Yokoshi. Consigo já visualizar aqui, vou retirar também o osso temporal, a localização do cerebelo posterior. Quem que está aqui? Olha só. Ponte, emergindo aqui da transição entre ponte e pedúnculo cerebelar médio. Nervo trigêmeo, aqui já com as suas divisões dos três ramos, oftálmico, maxilar e mandibular, sulco bulbo pontino e bulbo. Quando eu retiro o cerebelo, aí eu observo que ele repousa sobre o osso occipital numa região denominada de fossa cerebelar. Percebam que a fossa cerebelar tem exatamente o formato aqui, aonde descansa o cerebelo, ok? Muito bem, pessoal, dando continuidade ao que a gente acabou de ver no Atlas 3D, eu quero que vocês observem aqui nessa imagem que eu retirei do ANAT-PAT da Unicamp, desenvolvida pela professora Maria Júlia Marques, que por um acaso aliás, foi a minha orientadora de mestrado e de doutorado. Quem tem relação com o cerebelo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar. Acabei de dizer isso para vocês. Percebo a localização dele posterior a tronco, principalmente aqui ponte e bulbo. Observem aqui que o cerebelo ajuda a compor o teto do quarto ventrículo, ok? Ele contribui para a formação do quarto ventrículo. E eu comentei com vocês que ele fica localizado numa região abaixo da tenda do cerebelo. Nessa imagem eu consigo observar aqui, primeiro, à esquerda, foice do cérebro e a tenda do cerebelo, que são pregas da dura mater. Aqui eu trago imagens do Yokoshi para vocês. E na sua imagem da direita, a tenda do cerebelo seccionada, consigo ver aqui que ela é formada através de dois folhetos da dura mater, inclusive consigo ver bem esses dois folhetos aqui formando a confluência dos seios e fossa cerebelar do osso occipital. Muito bem. Para começar a nossa classificação, eu vou trazer essa classificação que é filogenética, porque eu gosto bastante dela. Todavia, a partir da terceira edição do Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional, ela não é mais utilizada. Se ela não é mais utilizada na literatura, por que raios você quer trazer esse conteúdo aqui agora?
porque eu acredito que ele ajuda muito a gente entender um pouquinho da filogenética e desse aspecto evolutivo do cerebelo. E também porque a gente pode encontrar ainda na clínica as nomenclaturas de síndromes arquicerebelares, paliocerebelares e neocerebelares. Minha gente, todavia, essas nomenclaturas não são mais estimuladas. Quando eu falo de arquicerebelo, estou falando da primeira parte desenvolvida, parte relacionada com equilíbrio, ok? A partir do momento que a gente observa que algumas espécies conseguem, por exemplo, manter um equilíbrio, o paliocerebelo está relacionado principalmente à coordenação motora de músculos que estão localizados no tronco, penso aqui em postura, manutenção de postura, e membros inferiores, penso aqui em locomoção. Quando eu falo de neocerebelo, já estou falando de nós, Homo sapiens sapiens, que, além de equilíbrio, além de postura e deambulação, também temos o desenvolvimento da coordenação motora fina, tá? Aqui o aspecto filogenético. Não utilizaremos mais essa nomenclatura. Trouxe isso aqui para vocês, repito, porque acho importante a gente entender um pouco desse aspecto filogenético. A nomenclatura que a gente utiliza hoje é vestíbulo cerebelo. Vestíbulo, estou falando do quê? Parte vestibular, parte relacionada a equilíbrio. Era o que a gente tinha visto ali há pouco no arquicerebelo, que corresponde ao lóbulo flóculo nodular. O espinocerebelo, localizado no vermes. Quando eu falo de espinocerebelo, eu estou falando de conexões do cerebelo com prefixo espino, medula espinal, ok? Estou falando, então, de relação de cerebelo com medula espinal, estou falando de músculos de tronco, músculos de membros, controle motor mais grosso. Quando eu falo de cérebro, cerebelo, já estou colocando aqui a comunicação entre o cérebro e o cerebelo. Estou falando do desenvolvimento dos hemisférios cerebelares e da conexão que eu vou ter do cerebelo com partes motoras de cérebro muito mais sofisticadas no Homo sapiens sapiens, dada o controle motor fino, planejamento de movimento. Observo aqui em azul o lóbulo flóculo nodular, em vermelho o lobo rostral e em verde o lobo caudal. Nós temos, minha gente, uma divisão em lobos feita pelo Ângelo Machado, que é o lóbulo flóculo nodular, e ele chama o restante de corpo do cerebelo, sendo que ele divide o corpo do cerebelo em lobo anterior e lobo posterior, representado respectivamente aqui de vermelho e de verde. Quero chamar a atenção de vocês aqui no lóbulo flóculo nodular, a presença do flóculo, do nódulo do vermes e aqui já presente no lobo caudal da tonsila. Consigo visualizar isso em uma imagem do Yokoshi? Consigo. Olha só quem eu observo aqui. O flóculo, o nódulo do vermes e observo aqui as tonsilas, ok? Flóculo, nódulo e tonsilas. Olha o meu lobo flóculo nodular aqui, que a gente acabou de ver. E observem também aqui os pedúnculos cerebelares, que nessa imagem não estamos com tanto contraste, mas quando a gente volta aqui para o Atlas, a gente observa a presença do pedúnculo cerebelar inferior, recebendo aferências de núcleos grácil e cuneiforme. Também vamos ter aqui algumas fibras de controle eferente. Pedúnculo cerebelar médio, parte vestibular, mas não só, e pedúnculo cerebelar superior, comunicando-se com o cérebro. Nessa imagem aqui, eu trago o vermes cerebelar num corte sagital mediano e aqui os hemisférios cerebelares. Professor, eu me perdi. Onde foi esse corte? Voltando aqui, olha só. Região central, verme cerebelar. E aqui, os hemisférios. Corte sagital mediano no verme cerebelar, que é essa parte aqui, mediana.
que eu observo? Observo uma substância branca que está localizado internamente, ok? Substância branca localizada internamente e substância cinzenta localizada externamente. Observo aqui várias circunvoluções, assim como sulcos e giros do telencéfalo, porém muito mais delgados. Enquanto eu tenho aqueles giros arredondados no télem, aqui no cerebelo eu vou visualizar praticamente folhas, tanto que nós damos nomes de folhas do cerebelo, como a gente observa aqui. A função dessas dobras é justamente a mesma função dos sulcos e giros do nosso telencéfalo, que é aumentar a superfície sem aumentar o tamanho do órgão, ok? Muito bem. Pessoal, percebam aqui o formato de árvore, em que o branco representa o caule com suas ramificações e a substância cinzenta, que está localizada na parte cortical do cerebelo, como a copa de uma árvore. Antigamente, os anatomistas denominaram o cerebelo de árvore da vida, devido a essa semelhança com uma árvore e também porque acreditava-se que era um órgão vital, acreditava-se que o cerebelo tinha uma função vital, porque observavam em campos de batalha que lesões traumáticas da região occipital levavam à morte. Acreditava-se que a morte era devido à lesão cerebelar, mas quem que a gente tem localizado anteriormente ao cerebelo? Ponte e bulbo. Tronco encefálico. O que eu tenho no tronco encefálico? Formação reticular. Estou falando aqui principalmente de centro respiratório e centro vasomotor. Lesões traumáticas nessa região provocavam a morte, muito provavelmente por conta das lesões em tronco. Estou falando aqui principalmente de centro respiratório e centro vasomotor. Muito bem. Quando eu observo essa imagem aqui do verme cerebelar, eu percebo essa divisão que é importante vocês terem essa tabelinha aí no caderninho de anotações de vocês. Em vermelho, a língula, apoiado aqui no véu medular superior, teto de quarto ventrículo. Olha o meu quarto ventrículo aqui. Olha aqui, colículo superior, colículo inferior. Quem não se lembra, volta lá na aula de tronco para rever essas estruturas, ok? Olha o aqueduto do mesencéfalo aqui, mesencéfalo, ponte, bulbo. Apoiado aqui no teto do quarto ventrículo, língula, em verde, lóbulo central, e aqui eu tenho a fissura pré-central entre eles, parte mais alta aqui, mais superior, parecendo o cume de uma montanha. O culmen, antes do culmen, a fissura pré-culminar, depois do culmen, a fissura prima. E aqui eu já tenho, depois do culmen, um declive, justamente o nome desse lobo, declive. Em fúcsia, o culmen, nesse amarelinho duvidoso aqui, o declive. Depois eu tenho fólio, por ser bem fininho, entre o declive e o fólio, a minha fissura pós-clival, ou seja, após o declive, fissura horizontal, porque está num plano horizontal, entre fólio e tuber. Em seguida, em preto, a pirâmide. Antes da pirâmide, fissura pré-piramidal, dividindo a pirâmide de tuber, que está aqui num tom Tiffany. Após a pirâmide, pós-piramidal, aqui está fácil, né? Pirâmide, fissura pré-piramidal, pós-piramidal. Úvula e, finalmente, o nódulo que a gente viu lá, que faz parte do meu lobo flóculo nodular, representado aqui num tom de roxo. E tenho aqui a minha fissura póstero-lateral entre a úvula, em ocre, e o nódulo em roxo, ok? Costuma cair muito isso em prova prática de anatomia, viu, gente? Principalmente se você, no laboratório da faculdade que você estuda, tem peças bonitas que dá para ver bem essas estruturas. Principalmente quando é peça natural, não peça sintética. Trouxe aqui um pouquinho de clínica para vocês.
reforçando essa relação entre cerebelo e tronco encefálico, olha aqui o meu sulco bulbopontino. Eu sei que do sulco bulbopontino eu vou ter emergência de sexto, sétimo, oitavo par, tá? Abducente, facial e vestíbulo coclear. E do bulbo terei do meu sulco lateral posterior, nono, décimo e décimo primeiro, glosso, faríngeo, vago e acessório, e do meu sulco lateral anterior, hipoglosso. Lembra que eu comentei com vocês lá na aula de tronco cerebelo da minha síndrome pontocerebelar, que se dava por tumores nessa região? Tumores nessa região vão comprimir aqui próximo de sulco bulbopontino, automaticamente já interferindo na função de todos os nervos que eu mencionei aqui agora há pouco, bem como de cerebelo. Isso pode acontecer também quando eu tenho uma herniação do cerebelo, tá? Aumento da pressão no espaço infratentorial com herniação de cerebelo através de forame magno. E aqui um pouquinho da clínica do vestíbulo cerebelo, do espinocerebelo e do cérebro cerebelo, que vocês podem encontrar aí com os nomes de síndromes arquicerebelares, paliocerebelares e neocerebelares, reforçando aqui, não mais estimulados, esses nomes. Quando eu falo de vestíbulo cerebelo, lesão nessa região, eu penso numa clínica relacionada principalmente com equilíbrio e coordenação de movimentos oculares. A gente já viu na via vestibular que do meu núcleo vestibular superior, eu vou ter lá, ajudando a formar meu fascículo longitudinal medial, uma via aferente que vai fazer sinapse com núcleo de óculo motor troclear e abducente, tá? E saindo do meu grupo de núcleos vestibulares mediais, vias que vão se relacionar com esses três pares de nervos e com a medula, tá? Então, vou ter aqui coordenação de movimento ocular prejudicado, de cabeça e de pescoço de conexões com o núcleo vestibular. Quando eu penso em clínica relacionada a espinocerebelo, eu penso em alterações na coordenação dos movimentos do tronco e dos membros inferiores. Lesões aqui causam anormalidades posturais e de marcha. Lembra que espinocerebelo eu falo principalmente de musculatura de tronco e membros inferiores. MMI, lembrando aqui, abreviação de membros inferiores. E quando eu falo de lesões em cérebro-cerebelo, estou falando aqui principalmente de alterações em movimentos rápidos e finamente coordenados dos membros, predominantemente de membro superior e mão, que é de onde eu tenho esse controle motor mais fino, ok? Esse era o recado que eu tinha para dar para você hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.